Pessoal, bem-vindos de volta. Vamos falar um pouquinho agora sobre inequações, né? As inequações tratam sobre desigualdades, né? Então, se o que a gente tinha visto até agora era sobre equações, ou seja, expressões matemáticas que têm um símbolo de igualdade, né? A gente tem alguma coisa igual a outra coisa, né? Um lado esquerdo igual a um lado direito numa expressão. A gente vai ter agora desigualdades. Mas essa desigualdade não significa simplesmente falar que o lado esquerdo da expressão é diferente do lado direito. No caso das inequações, a gente vai estabelecer que um lado é maior ou um lado é menor que o outro. Tá? Então aqui um exemplo é uma inequação de primeiro grau. Novamente a gente vai usar essa terminologia de primeiro grau porque o x aqui está sem potência, né? Não está x ao quadrado e nem tem outra função junto com o x. É só o x no máximo sendo multiplicado por um número ou somado ou subtraído de um número, tá? Então, uma inequação de primeiro grau é que envolve aqui o x, nesse caso, x maior do que 10, tá? O símbolo da inequação tá aqui, ó. Nesse caso, o maior, né? Essa boquinha de jacaré aqui, né? Esse símbolo é conhecido como maior e sempre o lado aberto dele, tá vendo que ele tem um lado aberto, né? Que é o lado da esquerda aqui, um lado fechado. Esse lado ele vai indicar o lado que é maior, porque a gente pode ler a expressão da direita para a esquerda ou da esquerda para a direita, tanto faz. Então, se eu falo que o x é maior do que 10, ou eu falo que o 10 é menor do que x, tá? Obviamente faz mais sentido eu ler a partir da incógnita, né? Então, independente de onde tiver escrito a incógnita, se ela tiver escrita na direita ou na esquerda, faz mais sentido eu ler a partir dela, né? Então aqui faz mais sentido eu falar que x é maior do que 10. E o que significa falar que o x é maior do que o 10? Nesse caso, significa falar que qualquer número que eu te colocar aqui no lugar do x que for maior do que o 10 vai estabelecer com que a minha afirmação, né, com que essa expressão esteja correta. Porque afinal de contas, 11 é maior do que 10. 1000 é maior do que 10. 1 milhão é maior do que 10, tá? Eu não posso colocar valores abaixo. 9, 8, 5, 0, menos 1, todos eles fariam com que essa expressão fosse errada, né? Então o valor de x aqui ele só pode ser maior do que 10. Eu fiz uma representação visual aqui através de uma reta, que é uma das formas que a gente tem de trabalhar com inequações, né? Que é trabalhar com esse desenho visual aqui, com essa expressão visual, tá? Então a gente pode representar os números, né? Todos os números que a gente conhece, o maior conjunto numérico que a gente conhece são os números reais, né? E envolve números positivos, negativos, inteiros, decimais, né? Ou os números irracionais, né? Raiz de 2, raiz de 3 tal. A gente pode representar todos eles numa reta, tá? Como se fosse uma estrada, tá? A gente tem aqui na comparação com a estrada o nosso quilômetro zero, tá? E a gente tem uma orientação, que é essa setinha aqui, ó. Essa orientação, vocês já viram essa setinha, por exemplo, num plano cartesiano, né? O plano cartesiano são duas dessas retas, né? Essa setinha ela indica o sentido em que os números estão crescendo. Então, sempre que eu saio da esquerda para a direita nessa reta, o número próximo é um número maior, tá? Então, se o zero está aqui como a minha referência, todos os números que são maiores do que zero são positivos, todos os números que são menores do que zero são negativos, né? Então, o 10 é o número maior do que zero, é um número positivo, então ele está aqui na direita. E aí a distância entre eles é só dada por uma questão de escala, né? Eu posso fazer esse desenho maior ou menor, o 10 podia estar mais próximo do zero ou mais longe, é só uma questão de escala. A gente só tem que ser proporcional. Se eu coloquei o 10 aqui, se eu precisar representar o 5, o 5 tem que estar aqui no meio. Só isso. O 1 tem que estar mais ou menos um décimo do 10. É só isso, é só uma questão de ser proporcional. E aqui, se essa reta indica todos os valores de x, quer dizer que x maior que 10 para a gente representar significa todos os valores maiores do que 10 e não incluso o 10. A gente vai ver que depois do símbolo de maior tem também o símbolo de menor, mas vai ter o símbolo de maior ou igual e menor ou igual, que é quando a gente inclui esse número, né? Aqui no caso eu não estou incluindo 10, então eu represento com uma bolinha
aberta. Então nessa reta, eu estou querendo dizer que x pode ser qualquer valor que esteja à direita do 10, ou seja, qualquer valor maior do que 10. Isso é uma inequação bastante simples, mas é uma inequação de primeiro grau. O segundo exemplo, eu tenho aqui x menos 2 maior do que 10. Tá? Então, para eu trabalhar em termos de expressão aqui algébrica com uma inequação, eu faço as mesmas operações que a gente faz numa equação. Ou seja, eu mudo os números de lado como eu mudava na equação. Ou seja, o número que está sendo somado na esquerda, ele vai subtraindo na direita. O número que multiplica na esquerda, ele vai dividindo para a direita. E a mesma coisa com as outras operações, né? Então, se eu tenho aqui que x menos 2 é maior do que 10, para eu resolver uma inequação, a ideia é exatamente a mesma de uma equação. Significa eu deixar o x sozinho, falar, ó, x tem que ser maior do que determinado valor para eu resolver essa equação, ou x tem que ser menor do que determinado valor para eu resolver essa inequação. Então eu vou passar o menos 2 para a direita, para deixar o x sozinho, tá? Como ele está subtraindo, né, menos 2, eu vou passar para a direita ele somando, mais 2. Então fica x maior do que 10 mais 2, x tem que ser maior do que 12. O que significa x maior do que 12 para a gente aqui? Significa que qualquer valor de x que seja maior do que 12 faz com que essa afirmação aqui, ó, seja verdadeira. Se eu substituir x por 13, vai estar correto, porque 13 menos 2 é 11 e 11 é maior do que 10. Se eu substituir x por 100, 100 menos 2 é 98, 98 é maior do que 10. Se eu substituir por x por um número muito, muito maior, tipo 1 milhão, 1 milhão menos 2 é maior do que 10. Tá? Então qualquer valor maior do que 12 vai fazer com que essa expressão seja verdadeira. Valores menores do que 12 não fazem com que essa expressão seja verdadeira. Se eu substituir x por 5, 5 menos 2 dá 3. 3 não é maior do que 10, né? 3 é menor. Tá? Então é isso que a gente quer quando a gente quer resolver essa inequação. A gente quer descobrir todos os valores de x que façam com que essa afirmação aqui seja verdadeira. E a diferença da inequação para a equação é que no caso da equação a gente só vai ter uma resposta correta para uma inequação de primeiro grau. No caso da inequação de primeiro grau a gente tem várias respostas. É o que eu falei para vocês aqui. Quantos são os valores maiores do que 12? São infinitos esses valores, né? Pode ser 12,1, 12,2, 13, 15, 20, 50, 100, 1 milhão, tá? Então aqui na reta representando qualquer valor acima de 12, maior do que 12, e eu represento com essa cobrinha aqui até o infinito, certo? Bom, um outro exemplo aqui, agora com o x, tem mais números aqui na esquerda, né? Então tem um número multiplicando o x ali aqui agora também, né? Então 2x mais 4 tem que ser maior do que 0. Passo 4 para a esquerda, para a direita, né? Meu objetivo é deixar o x sozinho. Então primeiro passo 4 para a direita, fica 2x maior do que 0 menos 4, né? Ele estava somando, ele vai subtraindo. Então fica 2x maior do que menos 4, né? E aí eu passo 2 dividindo. Então fica x maior do que menos 4 sobre 2, certo? Vejam que se até aqui se tivesse o símbolo de igualdade no lugar do símbolo de maior, seria a mesma coisa em termos algébricos. Só que como está ali um símbolo maior, o que a gente lê no final? Que x tem que ser maior do que menos 2. Então não tem só uma resposta. Tá? É um intervalo aqui de respostas. Então qualquer valor maior do que menos 2, e lembre, maior do que menos 2, não é porque ele está aqui negativo que significa diferente. Maior é sempre no sentido da setinha. Então se eu vou caminhar no sentido da setinha para indicar que esses valores são maiores. E aqui quando eu represento até o fim dela para indicar que continua infinitamente. Tá? Bom, então o x, qualquer valor de x maior do que menos 2 faz com que essa expressão aqui inicial seja verdadeira. Então, por exemplo, 0 é maior do que menos 2. Então, se eu colocar aqui no lugar de 0, vai ficar 2 vezes 0 dá 0, mais 4 dá 4. 4 é maior do que 0? Sim. O menos 1 que está aqui no meio do caminho, ó, menos 1 que está aqui no meio, ele também é uma possível resposta.
Se eu colocar aqui no lugar do x o menos 1, vai ficar 2 vezes menos 1 dá menos 2. Menos 2 mais 4 dá 2. 2 é maior do que 0? Sim. E assim continua. Qualquer valor que eu colocar aqui nesse intervalo vai vai fazer com que a expressão seja verdadeira. Tá? Bom, um detalhe aqui, gente, que a gente está trabalhando aqui só com o símbolo do maior, né, por enquanto, né? Além do símbolo do maior, tem o menor e vai ter o maior ou igual e menor ou igual. Quando a gente acrescenta uma igualdade, a única coisa que muda é essa região de limite aqui, né? Se eu falasse aqui que x fosse maior ou igual a menos 2, é mais um tracinho que fica aqui embaixo, eu teria que incluir o 2 como uma opção de resposta, né? Porque poderia ser igual, tá? E aí aqui na representação da reta, eu colocaria a bolinha fechada, tá? Bom, trabalhando agora com o símbolo de menor aqui, ó. Para a mesma inequação do exemplo anterior. Então 2x mais 4 tem que ser menor do que 0. Passo 4 para o outro lado, 2x tem que ser menor do que menos 4. Passo 2 que estava multiplicando, dividindo, x tem que ser menor do que menos 4 sobre 2. Ou seja, x tem que ser menor do que menos 2. O menos 2 está aqui. Se eu estou falando que qualquer valor menor do que ele é uma resposta para a minha equação, então são os números que estão na esquerda. E aqui ele vai continuar infinitamente. Então eu deixo indicado aqui até o final. Tá? Ou seja, qualquer valor menor do que menos 2 faz com que essa expressão inicial seja verdadeira. Por exemplo, se eu colocar aqui menos 5 no lugar do x, vai ficar 2 vezes menos 5 dá menos 10. Menos 10 mais 4 dá menos 6. Menos 6 é menor do que 0? Sim. Né? Os números menores do que 0 são números negativos. Então, menos 6 é um número negativo. Certo, gente? Bom, os símbolos que a gente está trabalhando aqui são esses, né? Maior, que é o que eu coloquei ali. Menor, maior ou igual, menor ou igual. Tá? Então, lembre-se que quando a gente fala aqui de um símbolo que é maior, a gente está falando que x é maior do que 10. Tá? Aqui, o menor significa que x é menor do que 10. Quando eu incluo esse tracinho aqui embaixo, significa maior ou igual. Então, esses números aqui, ó, essas soluções aqui não incluem o 10. Aqui nessas duas incluem, tá? Porque é maior ou igual. Ó, tem duas alternativas. Ou é maior ou é igual. É mais ou menos como se eu pegasse a sala aqui e dividisse em dois grupos. Eu falo, ó, gente, uma parte aqui vai ser o grupo A e uma parte vai ser um grupo B para fazer um determinado trabalho. E aí eu falo, ó, a sala começa, sei lá, o primeiro aluno aqui é a Ana Clara, o último aluno aqui é a Vitória, e o aluno do meio, que divide exatamente no meio aqui, é não sei, Maria Antônia. Aí você fala, bom, só que a Maria Antônia, que está exatamente no meio, ela vai estar no grupo de cima ou no grupo de baixo? Né? É o que a gente quer dizer aqui com essa notação. Então, se eu falo que é maior ou igual a 10, quer dizer que o 10 está incluso nessa resposta. Se eu só falar maior, o 10 não está incluso, porque o 10 não é igual, né? O x não pode ser igual a 10, o x só pode ser maior. Então, entre o 10,0001 entra, mas o 10 não. Tá? Por isso que a gente parte do 10 na notação, né? Só que a gente não inclui ele, né? Aqui, ó, a gente sempre faz uma bolinha aberta indicando que não inclui. Quando a gente tem uma bolinha fechada, né, que eu estava explicando para vocês da igualdade, é porque inclui esse número, certo? Então esses são os nossos símbolos. Bom, um outro exemplo aqui de inequação, incluindo o símbolo de igualdade, agora usando o mesmo exemplo dos dois exemplos anteriores, né? 2x mais 4 menor ou igual a 0. Agora eu incluo o igual. Então 2x tem que ser menor ou igual a menos 4. X vai ter que ser menor ou igual a menos 2. Como é que eu represento isso? Bolinha fechada, agora, porque é menor ou igual. Então o 2 também faz parte dessa solução nossa aqui. Tá? E aí qualquer valor menor, né? Como é menor, eu sempre vou indicar andar no sentido contrário da setinha. Se é maior, eu ando no mesmo sentido da seta. Se é menor, eu ando no sentido contrário. Então x pode ser qualquer valor menor ou igual a menos 2. Como pode ser igual a menos 2, eu vou substituir o menos 2. O que vai acontecer? Ó? 2 vezes menos 2 dá menos 4. Menos 4 mais 4 dá 0. 0 é menor ou igual a 0? Sim, porque como é menor ou igual,
e 0 é igual a 0, então a afirmação está correta quando eu substituo x por menos 2. Mesma coisa se eu substituísse por um número menor, né? Menos 3, menos 4 e assim por diante. Bom, e uma outra forma que a gente tem de apresentar é quando a gente tem duas inequações juntas, tá? E aí sim vira um intervalo, né? Entre dois números, né? Porque os exemplos anteriores, os intervalos eram entre um número e o infinito, né? O infinito ou menos infinito, né? Ou seja, indo totalmente para a direita ou totalmente para a esquerda. Quando eu falo aqui que x pode ser qualquer valor entre 0 e 5, eu escrevo dessa forma. Por que x pode ser qualquer valor entre 0 e 5? Porque olha só, lembra que eu falei para vocês, leiam a partir da incógnita aqui do x, né? Então, ó, na esquerda está o lado aberto aqui do símbolo, está virado para o x. Então, o x é maior ou igual a zero. E se eu ler o número da esquerda, ele está com o lado menor aqui do símbolo, o lado fechado aqui desse símbolo. Então, o x é menor ou igual a 5. Como é que eu coloco isso aqui na reta? Ó? X pode ser qualquer valor maior do que zero, maior ou igual a zero. Então, eu vou fazer a bolinha fechada, porque como tem uma igualdade, eu incluo o zero. Então, é maior ou igual a zero. Então, como é maior, eu vou caminhar para a direita. Tá? Só que esse número ele tem que parar em 5, porque o x ele também tem que ser ao mesmo tempo menor ou igual a 5. Então eu parei aqui no 5, eu incluo o 5, por isso eu vou fazer a bolinha fechada. Então essa afirmação aqui tem três formas de a gente ler, né? Em português, falando x pode ser qualquer valor entre 0 e 5, incluindo 0 e 5, por causa da igualdade. Tá? A segunda forma é pela essa expressão, né? Matemática, ela fala por si só. E a terceira é a representação visual aqui da reta. Tá? Então a cobrinha aqui significa que o valor de x, né? Essa reta são os valores possíveis de x. O x pode ser qualquer valor que está representado aqui pela cobrinha, incluindo o 0 e 5, porque eu coloquei bolinhas fechadas. Certo, gente? Pessoal, é isso. Obrigado.